Salve pessoal do canal Lobos de Tebas. No vídeo de hoje eu quis trazer um tema que eu já trouxe antes para vocês, né? E eu tinha dividido esse tema em algumas partes para vocês compreenderem melhor, né? Mas eu acho que faltou eu dizer algumas coisas que não foram ditas até então, que é sobre aquela questão dos vídeos que eu fiz sobre o diabo, né? Mas hoje em específico eu quero comparar essas duas figuras, né? Falar sobre o Deus, né, da família tradicional brasileira, e eu quero comparar ele, né, com a figura que dizem ser o extremo oposto dele, mas que eu acredito que não é o extremo oposto. E eu já vou explicar para vocês o porquê, né, dessa minha crença. Então fique comigo até o final do vídeo. Não deixe de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar, tá, os vídeos aqui do canal. E se inscreva, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aqui no canal Lobos de Tebas, porque aqui eu sempre ensino magia, faço as leituras de tarô, né, e falo sobre temas aí do mundo espiritual. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Que eu acho, né, sobre essas duas figuras é que quando a gente fala do diabo, o diabo mesmo, ele é muito injustiçado, na minha opinião. Ele é um dos seres mais injustiçados que existem, né? E muito mal compreendido, né? Por quê? Porque, gente, a gente precisa entender o seguinte. Quando nós não estávamos aqui, né? Quando a gente nem sonhava em existir, né? Essas criaturas já existiam. Eles são muito à frente de nós. Eles estão muito à frente de nós, em todos os sentidos. Então, na verdade, uma natureza para além da nossa. É uma natureza para além da nossa, indecifrável. E em alguns pontos, né? Vamos colocar assim. E por que eu estou afirmando isso? Eles são de uma sabedoria diferente da sabedoria humana. Eles não pensam como humanos, justamente por nunca terem tido vida terrena. Então, justamente por eles nunca terem tido vida terrena, eles não pensam como humanos. É por conta disso, dessa natureza, que quando eles de repente querem possuir alguém, eles não olham se é criança, se é velho, se é adolescente, se é adulto. Eles simplesmente possuem, né? E sim, tem raiva, né? A maioria, né, desses seres, eles vão ter raiva da natureza humana, justamente por quê? Porque pensa bem, a injustiça que na verdade foi feita, tá? Por quê? O Criador, né, que para os cristãos, para os evangélicos, é aquele Deus que criou tudo, né, que deu a vida a tudo, né, ele, né, simplesmente criou esse ser, né, tão belo, né. E se a gente for parar para analisar a história, é de uma tamanha injustiça porque ele criou esse ser, né? Ele, na sua supremacia, né? Ele sendo o centro de tudo, aquilo que era tudo de bom, de positivo, em dado momento ele se sentiu ameaçado. Oi? Então, se ele se sentiu ameaçado por um ser que ele mesmo criou,
significa que ele também foi tocado pela sombra, né? Então, Deus, na sua supremacia, né? Vamos colocar assim. Se ele se sentiu tão ameaçado a ponto de, quando Lúcifer, né? Quando ele simplesmente reconheceu, porque ele foi só isso. Ele só reconheceu tudo de bom que ele era. Ele só reconheceu que, porra, realmente eu sou bom pra caramba, né? Então, o que que era isso diante daquele que criou ele, né? Isso não deveria ser nenhuma ameaça, né? Isso não deveria ser nenhum motivo para que houvesse tamanho desagrado, tamanha ira contra o Lúcifer, né? Só porque o Lúcifer, que foi criado por Deus, ele reconheceu aquilo de bom que ele mesmo era. Então vocês compreendem que assim é uma tamanha injustiça a gente não entender o lado também do Lúcifer, o lado do diabo, né? Como vocês queiram chamar. Porque sim, ele foi muito mal compreendido, né? E o que fizeram com a figura dele foi, assim, uma das coisas piores possíveis, né? Estou aqui defendendo satanismo, propagando o satanismo? Não, de maneira nenhuma. Até porque eu não sou satanista, eu sou apenas bruxo, né? Mas na minha concepção do paganismo, né? Por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vi, hoje eu vejo que o diabo que mostraram pra gente é uma imagem totalmente distorcida da realidade, tá? Já expliquei pra vocês o motivo do porquê a maioria deles não gosta dos seres humanos, é simplesmente pelo fato de que nós, sendo seres humanos, nós tomamos o lugar, né? Vamos dizer assim, nós tomamos o lugar que até então era deles, né? Nós tomamos a atenção que até então era só dos anjos. Então, a atenção que antes era apenas dos anjos dessas classes, né? O ser humano passou a ser tido como a coroa da criação. E isso não sou eu que estou inventando. Você pergunta isso para qualquer teólogo evangélico. Você pode perguntar isso para qualquer pastor evangélico. Os pastores, os teólogos evangélicos, e sim, eu sei, porque eu fui criado dentro da igreja até os meus 18 anos. E foi dito realmente que o ser humano foi a coroa da criação pela óptica de Deus, né? Desse Deus que tudo criou. Então, se ele simplesmente jogou, né, o pobre do diabo no inferno, jogou o bichinho no inferno e simplesmente resolveu criar tudo, né, criar outra coisa diferente para colocar como a coroa da criação, que até então esse título era da estrela da manhã, que era Lúcifer, né? Vocês entendem o porquê de tanta rebelião que foi causada? Então você vê que assim, esse Deus, né, evangélico cristão, ele não tem nada de bonzinho. Porque em um momento, como eu disse, ele foi tocado pela sombra. A partir do momento que ele se deixa dominar por um desconforto tamanho, a ponto de jogar a própria criação dele no lago de fogo e inferno, ele já deixa de ser bom. Ele já não é mais tão bom assim, vocês compreendem? Então, se ele realmente fosse só bom, só bondade, ele jamais teria feito isso. Ele não teria tido essa atitude. Por que ele se sentiu tão incomodado, afinal de contas, com a presença do Lúcifer? Porque o Lúcifer quis ser mais do que ele. Mas espera aí, ele já não era mais do que tudo? Então, por que ele tinha que temer algo? Por que isso teria que ser uma ameaça para ele? Então,
muitas coisas que são ensinadas, às vezes a gente não para racionalizar. Então é exatamente isso que eu quero que vocês tenham. Essa capacidade de vocês racionalizarem as coisas, de vocês trazerem a razão para as coisas. Volto a repetir, não sou satanista, tá? Eu apenas estou aqui colocando a minha perspectiva, tá? A minha opinião sobre tudo que eu vi, sobre tudo que eu li, sobre tudo que eu aprendi, tá? E sobre as minhas experiências. A minha experiência no caminho espiritual não é de hoje, tá? Eu já tenho uma trajetória no caminho espiritual. E hoje eu consigo olhar para a figura do Lúcifer, né? E entender, né? E compreender melhor tudo aquilo que aconteceu, né? E por que que as coisas degringolaram tanto, né? Depois da queda do homem, depois da queda, né? Dessa queda que ele teve do céu. Então, para compreender melhor essa figura divina, eu quero colocar aqui para vocês e para mostrar que existe sim contradição, tá? Nessa figura divina. Por que que esse Deus, sendo tão divino, ele sendo tão onipresente, onipotente, onisciente, maravilhoso como todos dizem que ele é, por que que ele cria o homem, ele cria o ser humano, ele diz que o ser humano tem um livre-arbítrio ao criar o ser humano. Ele cria Adão, ele cria Eva. E no entanto, se bem que eu não acredito em Adão e Eva, tá? Mas deixa isso daí à parte. Mas vamos lá, vamos seguindo pela lógica aqui racional de cristão evangélico, tá? Ele cria Adão e Eva, tá? Ele cria o ser humano. Peraí, se ele cria o ser humano e ele já criou, ele já sabe do que aquele ser humano vai fazer, porque afinal de contas ele é onisciente. Afinal de contas ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo, né? Ele já sabe, ele já prevê, ele já sabe o que aquele ser humano vai fazer. Ele já sabe as fraquezas daquilo que ele criou, daquilo que ele mesmo criou. E no entanto ele se revolta. Peraí, ele se revolta fortemente, ele se incomoda de novo com o fato de terem desobedecido a ele. E o que ele faz? Ele castiga. Ele simplesmente resolve castigar o ser humano, dizendo: do pó que tu vieste, para o pó você vai retornar. Do suor do teu rosto você comerá o teu pão. Você vai trabalhar, resumindo, você vai trabalhar, porque naquela época eles estavam no paraíso. Não precisavam trabalhar, né? Então, a gente olha essa narrativa e a gente começa a compreender, né? Na verdade, do que degringolou as coisas, né? Por que que esse Deus que diz que ele dá o livre-arbítrio, ao mesmo tempo ele se incomoda grandemente, tudo dói, a ponto dele ir lá e castigar, a ponto dele ir lá e às vezes até voltar atrás daquilo que ele mesmo fez. Em passagens da Bíblia a gente tem um anjo que é enviado, o mesmo anjo que é enviado para combater os inimigos dos israelitas, é o mesmo anjo que depois vai lá e causa peste entre os israelitas. O mesmo anjo que foi lá e feriu o exército de Senaqueribe. E aí você vai me dizer que esse Deus é só bondade? Não. Por quê? Volto a repetir. Se ele se incomodou com os israelitas, só porque os israelitas em dado momento pararam de dar atenção para ele exclusiva e deram atenção para os outros deuses, porque afinal de contas, os israelitas eles tiveram contato com outros povos. Os israelitas eles tiveram contato com moabitas, com cananeus. Eles tiveram contato com filisteus. Eles tiveram contato com egípcios. Os israelitas eles tiveram contato com inúmeros povos que tinham deuses pagãos, os babilônicos, os assírios.
E você vai me falar, nossa, você sabe tanta coisa? Sim, eu sei muita coisa, porque eu de fato fui desse meio. Eu estudei, eu li muito. E quando a gente olha essas narrativas, a gente percebe um Deus extremamente que é autoadulador. Ele quer autoadulação o tempo inteiro. E se isso não é ser tocado por algo negativo, porque você querer se autoadular, você querer atenção só para si, isso é o quê? Ah, isso é narcisismo. Isso é simplesmente você querer tudo só para si. Afinal de contas, você se dói, você não pode dividir a sua atenção com outros. Mas vamos compreender melhor essa imagem, tá? Essa imagem desse Deus, né? Que criou Lúcifer, né? Que, como eu falei aqui, foi muito mal compreendido. O que que acontece, né? Ele, na sua onipresença, onisciência, onipotência, né? Ele decidiu não simplesmente não ver algumas coisas, né, que os profetas, né, da Bíblia fizeram de errado. Ele simplesmente faz vista grossa em alguns momentos, né, para que as coisas que esses profetas dele faziam, e algumas coisas ele releva. Algumas coisas, inclusive, que eram bem pesadas. Do tipo quando Moisés, né, na antiga lei, dizia-se que se um filho era rebelde, né, na época lá, os pais poderiam ver esse filho ter os seus olhos arrancados, né, pelos corvos. Eles poderiam ver esse filho sendo morto a pedradas, né? Eles podiam ver esse filho sendo colocado numa estaca no sol até morrer e ter os seus olhos arrancados pelas aves. Esse mesmo Deus, ele diz que a mulher ela não pode falar, de acordo com Paulo, tá? Que a mulher deve ficar em silêncio, sendo proibida inclusive de ensinar. Então a gente vê que é um Deus extremamente machista e além dele ser machista, ele também, né, ele tem problema, ele é assim de um descontrole total. Ele simplesmente se revolta. E se ele se revoltar, se ele achar que não estão dando atenção para ele, ele se revolta, né? É uma coisa assim, que quando a gente para estudar psicologia, né? A gente vê que todos os traços do narcisismo, todos os traços de border, né? Tudo aquilo que diz respeito à patologia, à psicopatia, esse Deus que foi construído aí pelos evangélicos, ele tem. Tudo isso ele tem nele. E é incrível, porque a gente olha para o diabo, e quando a gente olha para o diabo de maneira sábia, a gente vê que ele é o extremo oposto disso. Ele não se incomoda pelos caminhos que você escolhe. O diabo, ele simplesmente ele ele não se incomoda com as suas escolhas. Ele não se incomoda se você é gay, ele não se incomoda se você simplesmente decide seguir pela linha do seu raciocínio, daquilo que você acha que é o correto. Não existem tantas regras assim, né? O diabo, ele não te enfadonha de tantas regras, ele não te enche de regras até o talo, né? Ele não é maçante com ninguém. Então, peraí, vamos colocar um comparativo aqui. De um lado a gente tem que ele é o extremo do desequilíbrio, porque nada pode desagradar ele, porque senão ele castiga, ele sai castigando. Enquanto que de outro lado a gente tem que ele simplesmente diz, olha só, eu entendo a tua natureza, o que tá ok.
e você escolhe aquilo que você bem quiser. Ele pode simplesmente não gostar tanto da presença humana, né? Mas ele simplesmente não se incomoda. E diz, bom, tu faz o teu caminho, né? Da maneira que você bem entender, que você escolher, se diverte aí, né? Então, se a gente for olhar pelo lado de psicologia, realmente, a gente vai ver duas figuras, né, de extremos opostos, totalmente diferentes, porque enquanto um apresenta traços extremamente psicopáticos, narcisos, o outro apresenta traços neutros. Então vocês compreendem que o diabo, no final das contas, tão, ele não é tão esse bicho de sete cabeças que as pessoas criaram, que as pessoas inventaram. Inclusive, existem muitos artistas, tá? Que eles são tocados por essa força do Lúcifer. E, gente, isso daí é uma coisa que tá em tudo, tá? E tem coisas que realmente são boas, não são ruins. Por exemplo, olha só, vou dar um exemplo, tá? Para você entender que não é tão ruim assim. Pessoas que são extremamente bonitas. Não estou dizendo aqui que a beleza seja demoníaca, mas a beleza, ela é algo divino, realmente. Mas eu estou dizendo pessoas que você olha, você diz, não é só uma beleza. Tem algo ali. Tem algo indecifrável. Parece que essa pessoa, ela te causa uma atração tão genuína e tão forte. E isso daí tem tudo a ver com Lúcifer. Isso tem tudo a ver com o diabo, com a energia dele. Porque ele realmente, ele era o anjo mais bonito, né? Ele era a estrela, realmente, a estrela da manhã, né? E se a gente for parar para pensar, né? Quando você consulta um médium, não tem como você dizer que isso daí, você querer adivinhar o futuro, você querer ver as coisas, você querer prever coisas. Não dá para você dizer que isso daí é de Deus. Não dá. Desculpa, mas não tem como. Isso daí é do diabo, né? E você ter um dom que te permite você estar além das outras pessoas, porque afinal de contas, quando você joga tarô, eu, por exemplo, que jogo tarô, eu consigo prever as coisas que vão acontecer. As coisas que as pessoas nem pensam, nem sonham, já consigo ver ali. Isso daí não tem como você dizer que é de Deus, tá? Não tem como. Então, isso daí já é um dom, né? Que emana diretamente da fonte. Isso emana diretamente do Lúcifer, tá? E a mesma coisa, o ocultismo, tudo, né? É a essência mágica, a essência da magia, né? Realmente. Então eu não vou florear verdades aqui para vocês, eu não vou mentir para vocês. Realmente, tudo existe um fundo, sim, que tem as duas partes. Então, o diabo, ele não é só mal, tá? Ele também tem um lado dele bom, assim como Deus não é só bom, como eu disse aqui, como eu já provei aqui no vídeo. Em certos momentos, ele sendo tocado por essa inveja, né? Por essa por, por se doer às vezes e ter essas atitudes, né, punitivas, ele nesse momento, quando ele tem essas atitudes punitivas, né, quando ele castiga, quando ele se dói por não receber atenção, isso daí também é um lado negativo que ele tem. Então vocês compreendem que Deus e diabo, se a gente colocar essas duas figuras e fizer esse parâmetro que eu estou mostrando para vocês, a gente vê que os dois, eles estão no tete a tete. É a mesma coisa, gente. Gente, é a mesma coisa, tá?
é a mesma coisa. Não tem como você dizer que existe só sombra, assim como não tem como você dizer que existe só luz. Aqui nesse vídeo que eu tô gravando para vocês conseguem ver várias nuances de cores, mas vocês só conseguem ver essas nuances porque não existe só preto e branco. Existe a sombra que bate no meu rosto, que bate na minha pele, que bate na roupa que eu estou usando. Ela provoca um degradê, ela provoca uma nuance até chegar na cor mais escura. E para que isso tem a ver? O que eu estou querendo dizer? É que no universo não existe só bom e mal. Existem várias nuances. Existem vários tons, até mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Existe muita coisa na espiritualidade que a gente nem imagina. Mas é aquilo, se você se permite ter um campo de visão mais amplo, mais aberto, você passa a enxergar essas coisas. Agora, se você pensa na caixinha da maneira como colocaram para você pensar, você nunca vai enxergar essas coisas. Então, basicamente é isso, tá? O vídeo é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais temas aqui interessantes, discorrer sobre mais assuntos para vocês, tá? E não deixe de se inscrever no canal, tá? De ativar o sininho porque o YouTube às vezes não entrega direito os vídeos. Então vocês precisam ativar o sininho para vocês receberem as notificações, tá bom? Lembrando que as consultas de tarô estão abertas, você agenda a sua consulta. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O meu telefone para você agendar a sua consulta de tarô. E é isso. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.